Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Provas e Páginas. Aqui é Daniel, analista do TCDF. Pessoal, estou gravando esse vídeo rápido aqui para fazer alguns comentários breves sobre a prova do MPU, tá bom? A prova de técnico na área de administração. A prova que foi aplicada no domingo, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui na terça de manhã, não consegui fazê-lo antes, mas eu gostaria também de deixar alguns comentários meus em relação ao que eu achei, né, dessa prova e as impressões que eu tive. Rapidamente, passando aqui por vocês, uma impressão geral sobre a prova. Eu analisei ela com uma certa atenção, algumas questões, algumas coisas no domingo à noite. Dei um enfoque maior ali na área de AFO e de direito administrativo, mas pela passada de olho que eu dei em português também foi uma prova bem FGV, assim, bem complicada, né, de ser realizada. E assim, pessoal, eu vi uma prova de conhecimento específico, assim, de alto nível, sabe? Mesmo sendo um cargo de técnico, a gente sabe que a FGV, ainda mais para um órgão que é muito concorrido, né, um órgão muito bom, que tem muitos benefícios, né? Um cargo muito visado do serviço público, o Ministério Público realmente é um cargo muito bom. E a gente não podia esperar algo diferente, né, da FGV, uma prova de alto nível, uma prova que foi em alguns detalhes que muitas vezes a gente deixa passar batido, né? Acho que não é importante. E, assim, um comentário que eu posso fazer dessa prova, pessoal, é que, assim, a FGV, ela tem os seus problemas, né? A gente sabe que a FGV cometeu alguns excessos em outros concursos em que ela acabou aplicando a prova, mas nós temos que tirar o chapéu para a FGV em relação às questões que ela faz, porque realmente são questões de alto nível, né? Quem fez a prova sabe que algumas questões de direito administrativo, eles foram, em alguns assuntos, menos explorados pelas bancas e em alguns detalhes, né, que são de difícil assimilação, né? Lembro que teve algumas questões sobre indisponibilidade de bens como medida cautelar de probidade administrativa. Também exploraram, né, o Lei dos Usuários de Serviço Público, direitos dos usuários, especificamente, né? O conceito de serviço público uti singuli, uti universi, com jurisprudência do STF. Então, assim, foi uma prova onde eles pegaram detalhes que muitas vezes a gente passa batido nessas nossas revisões, né? E essa lição é a que fica, que muitas vezes no nosso estudo a gente não pode negligenciar alguns detalhes. A gente não tem atalho, digamos assim. Conforme o nosso estudo vai avançando, a gente tem que aparar essas lacunas de conteúdo. Não dá para a gente só revisar por questões, não dá para a gente só revisar por flashcards, seja o que for, ou só por materiais que você tem aquela valoração percentual, né, de o que mais cai, quais são os assuntos mais cobrados. Porque, por exemplo, nessa prova do MPU, quem revisou por questões, eu acredito que não se deu bem, porque eles inovaram bastante, né, em algumas questões. Então, é isso. A gente tem que entender que os nossos materiais têm que estar completos, a gente tem que fazer revisões constantes de conteúdo mesmo e buscar preencher essas lacunas dos detalhes das legislações e tentar cobrir o maior parte de assuntos possíveis, né? Uma prova de alto nível ela exige isso. E assim, eu acho que, mas é palpite meu, né? A gente não consegue saber. A nota de corte não deve ser muito alta, né? Para discursiva, para ter a discursiva corrigida. Se não me engano, são 600 pessoas que terão a discursiva corrigida. E uma prova de alto nível, realmente essa nota cai um pouco. Então, assim, não perca a esperança. Se você acha que foi mal ou algo do tipo, batalhe até o final, porque sempre há esperança. E se não der, a gente vai partir para as outras e a gente vai melhorando a cada dia. Pessoal, eu vou querer fazer uns comentários breves aqui sobre a prova de administração financeira e orçamentária, né? Uma prova
que eu achei de um nível médio para alto. Uma prova de nível médio para alto, tá? Eu estou expondo aí para vocês as questões, né, que foram colocadas na prova. Aqui os números das questões, elas estão em relação ao caderno verde, tá? Bom, em relação às questões, vamos passar aqui rapidamente, né? Essa questão 74, ela até, de certa forma, até tranquila, né? A gente poderia ter uma dúvida entre a letra A e a letra E, mas a questão, ela deixa muito claro, né, que a equipe da Secretaria de Planejamento, ela optou por não incluir estimativas de receita ao elaborar a proposta de orçamento anual. A gente sabe que o princípio da universalidade, ele determina que todas as receitas e todas as despesas estejam discriminadas na lei de orçamento. Então, é importante a gente ter isso em mente na hora da prova. E como eles deixaram muito claro no enunciado, me parece que o gabarito realmente é a letra E, né, o princípio da universalidade. Em relação à questão 75, né, ele fala sobre um programa de erradicação do trabalho infantil, que é o PET, e no âmbito dos instrumentos de planejamento governamental, despesas com programas de duração continuada, a exemplo do PET, então você não precisa ler o enunciado todo para responder a questão. Isso aqui é fundamental na hora de fazer prova da FGV. Primeiro vai lá embaixo, lê a questão, vê se você precisa ler o texto, e depois você responde, e se for o caso, lê o texto, né? Senão você vai perder um tempão lendo o enunciado deles. Eles fazem muito isso, é muita cara deles. Então você tem que ficar esperto nisso aí. Em relação a despesas com programa de duração continuada, a gente sabe que quem está com isso grudado no cérebro, né? PPA. Programa de duração continuada pertence ao PPA. Então aqui você já matava essa questão, que é a letra C, né? A resposta. Devem ter suas diretrizes e metas estabelecidas no plano plurianual, né? Programas de duração continuada. Então é a questão até tranquila, né? A questão 76, ela fala sobre o cálculo do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, né, que é uma das fontes de créditos adicionais. E eles fazem também um jogo que é bem típico deles. Eles botam informações que são irrelevantes para você responder a questão. A gente sabe que o balanço, o superávit financeiro, né, é o ativo menos o passivo, né, que no caso é 200 mil aqui o ativo, menos 100, que é o passivo, menos os créditos adicionais transferidos, que são 43 mil, mais as operações de crédito vinculadas no valor de 13 mil. Isso aqui dá um valor de 70 mil. No slide acabou não aparecendo aí, né, a letra E, mas lá embaixo está a letra E, que é 70 mil, a alternativa correta. Mas aí ele dá, né, abertura de créditos extraordinários, excesso de arrecadação. Isso aqui é para confundir o candidato que não está sabendo da matéria. Então, ele acha que vai precisar desses números, mas não precisa. Esses números são irrelevantes para você calcular o excesso, o superávit financeiro, né? Então, tem que ficar esperto nisso aí também. A questão 77 fala sobre a LDO e exigia um certo conhecimento ali do texto constitucional, né? Ele fala que a disposição que diz que a LDO conterá anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos para a continuidade daqueles em andamento. Isso é na LDO. Então, ele dá algumas alternativas aqui. Aqui a correta é a letra D, de dado, né? O anexo deve englobar o exercício a que se refere à LDO e pelo menos 2 exercícios subsequentes, que é o que está lá na Constituição Federal, de fato, no texto. Aqui ele coloca algumas outras alternativas que a gente pode acabar se confundindo, né, porque parecem corretas, mas, por exemplo, ele fala, letra A, a proporção dos recursos será definida integralmente na LDO relativa ao primeiro ano de vigência do PPA. Não, essa disposição não existe, né, na Constituição. As fontes de receitas para investimentos alocados na LOA devem ser detalhadas no anexo. De fato, a LDO vem antes da LOA, né, então não faz muito sentido essa afirmação dele. O anexo deve detalhar também impactos de alterações na legislação tributária autorizadas na LDO. A gente sabe que a LDO não autoriza alterações na legislação tributária, né? Ela só dispõe. Então, isso aqui também é uma pegadinha que usam muito as bancas. Na número 78, ele fala sobre classificação programática da despesa pública. Aqui,
a gente tinha que ter grudado na mente também, né, que atividade, projetos e operação especial são as suas principais características, né? Atividade mantém o nível da produção pública e é algo contínuo e permanente. O projeto ele é temporário e contribui para expandir a ação pública, né? E a operação especial não é nenhum dos dois. Ela é para transferências, para repasses e tudo mais. Ela não contribui para aumentar o nível da produção pública e é uma exceção, né? Então, sabendo dessas características, a gente sabe que a letra B é a resposta, né? Que as ações do tipo atividade mantêm o nível da produção pública, de fato, é o que acontece. As outras alternativas, elas não correspondem, né? A produção das ações do tipo projeto contribui para o aperfeiçoamento, mas não público. Isso aqui deixa a alternativa falsa, né? Porque se incorpora ao patrimônio público. Ações do tipo operação especial são iniciadas com título 9 e se referem a empresas que contribuem para a expansão, também não. A gente sabe que a operação especial não contribui para a expansão das ações de governo. Letra D, as ações relativas à transferência do repasse devem ser sempre classificadas como atividades. Não, a gente sabe que é operação especial, então também não é essa alternativa. Letra E, é facultada a existência de um mesmo projeto em programas distintos, também a gente sabe que isso não existe. Então, de fato, a letra B é a resposta da questão. Aqui, pessoal, essa questão 79 é uma questão realmente que eles inovaram, né? Eles falam de uma viagem que os servidores utilizaram o suprimento de fundos para consertar uma van e o valor ultrapassava, né, o suprimento de fundos e alguém pagou do próprio bolso o conserto. Aí ele pergunta, quando o servidor retornar ao órgão, o valor adicional gasto deve ser restituído por meio de... Isso aqui, pessoal, é um exemplo do MCASP que o examinador da FGV utilizou de forma quase que literal, né? Ele retirou do MCASP lá um exemplo em que esse valor gasto é restituído por meio de despesa orçamentária no elemento 93, indenizações e restituições. E é realmente uma forma bem inovadora, que é uma questão bem inovadora, porque não lembro de ver algo parecido com isso. E é claro que a gente poderia acabar acertando, né? Talvez na intuição aí em relação à letra C, porque são indenizações e restituições, né? Talvez no senso comum você acabasse conseguindo acertar a questão, mas assim, eu considero uma questão difícil, que realmente é muito difícil da gente acertar assim na hora da prova, porque é um exemplo muito específico do MCASP. Eu posso até compartilhar com vocês aqui. Aqui, pessoal. Isso aqui é o MCASP, tá? O examinador, literalmente, ele tirou um exemplo daqui para poder fazer a questão. Ó. Muito parecido. Uma equipe de alunos realiza uma viagem. Durante a viagem, o ônibus apresenta defeitos, as despesas do seu conserto ultrapassam o valor concedido a título de suprimento de fundos. Nessa situação, ao retornar à universidade, o gestor deve restituir o servidor empenhado no elemento 93. Então, gabarito da questão, né? Realmente a letra C, né? Letra C, que é indenizações e restituições. Muito inovadora essa questão, muito interessante. Realmente, eles inovaram nessa aí, uma questão difícil, de fato. Pessoal, por fim, a questão 80, tá? A questão que aborda aí despesa de exercícios anteriores ou resto a pagar, né? Dependendo da situação. Mas também o candidato tinha que ter essa diferenciação bem em mente, né? De ideia para restos a pagar. No caso, aqui a questão fala que houve um empenho, né? Para R$138 mil para um contrato, né, de prestação de serviços, mas houve uma emergência, né, e eles cancelaram parte do empenho. O serviço continuou sendo prestado, mas nos últimos 2 meses não teve como empenhar porque não havia saldo suficiente. Então, aqui você mata a questão. Se não houve empenho no exercício atual, o valor em aberto da despesa no exercício seguinte vai ter que ser uma despesa de exercícios anteriores, né? A gente tem que lembrar dessa diferenciação entre ideia e resto a pagar. Se fosse empenhado no próprio exercício em que foi prestado, no caso no anterior, né? Seria restos a pagar para o exercício seguinte. Mas como
a questão deixou claro que não houve empenho, porque ele tinha sido cancelado, o gabarito vai ser a letra C, né, que é pago no exercício seguinte a conta de despesa de exercícios anteriores. Então, uma questão relativamente tranquila para quem tem isso claro na cabeça. Pessoal, por fim, comentar aqui rapidamente com vocês algumas questões de direito administrativo que me chamaram a atenção. Essa questão 57, tá, do Caderno Verde, sobre o direito do usuário do serviço público. Isso aqui é um tema que vem cada vez mais aparecendo em provas, né? Acredito que aqui o gabarito é a letra D mesmo, a ser comunicada previamente em caso de implementa, do dia a partir do qual será realizado o desligamento, que está claro lá na lei, né? Inclusive que tem que ser durante o horário comercial e não fim de semana. Também essa questão sobre improbidade administrativa no âmbito da medida cautelar, né, de indisponibilidade de bens, isso aqui, eles colocaram várias informações, né, e vários detalhes, isso aqui é bem detalhe mesmo, que a questão foi muito boa, que exigia um alto nível de conhecimento da lei, né, de improbidade administrativa. O gabarito aqui, provavelmente, letra C, né, não pode atingir a quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Isso está de forma literal lá na lei, né, que a indisponibilidade de bens não pode afetar esses fatos. Aqui eles mudam alguns detalhes, né? Por exemplo, a letra B, ela não é porque não se presume a urgência. A letra D não pode atingir bem de família do réu, mas se o bem de família for comprovadamente fruto de vantagem patrimonial indevida, pode ser atingido, né? Então não é o gabarito. E pode gerar o bloqueio de contas bancárias, ainda que existam outros bens móveis. A gente sabe que não, porque primeiro são bens móveis ou imóveis que vão gerar a indisponibilidade, e só por último que gera bloqueio de contas bancárias, né? Contas bancárias é o último recurso, digamos assim. Aqui uma questão, a questão 60 sobre lei de acesso à informação, também muito boa, que acredito que o gabarito aqui é a letra A, né? É dever dos órgãos e entidades viabilizarem, em qualquer caso, alternativa de encaminhamento desses pedidos por meio de seus sítios oficiais na internet, né? Só que são muitos detalhes pequenos, né, que invalidam as outras alternativas, né? Por exemplo, motivos determinantes da solicitação, independentemente da anuência do requerente, serviço será gratuito quando exigir reprodução de documentos. A gente sabe que não, né, que pode ser cobrado quando exige a reprodução de documentos. Informação não deve ser fornecida diretamente pelo órgão, mesmo que esteja disponível em meio de acesso universal, também não. Então, assim, são detalhes, né, da lei de acesso à informação que foram exigidos. Aqui, questão 63, uma questão de serviço de iluminação pública, é ut símbolo e ut universo. Você deveria saber esse conceito e saber a jurisprudência do STF de que o serviço de iluminação pública tem que ser remunerado por tarifa e não taxa, né? Então, no caso aqui, a gabarito seria a letra D, ut universo, que não pode ser remunerado por taxa. Então, assim, muito detalhe, né? Os caras fizeram uma prova realmente de alto nível. Aqui uma questão clássica, né? A questão 65 de responsabilidade civil do Estado, né? Contra quem deve ser manejada a ação indenizatória. No caso, o ICMBio tem personalidade jurídica. Então, a ação deve ser em face do ICMBio, com base na responsabilidade civil objetiva, sendo dispensada com provação de dolo ou culpa, né? Então, assim, resumindo, pessoal, prova muito boa, muito difícil, muito detalhe, muita coisa. A lição que fica estude o conteúdo. Você tem que estudar o conteúdo, revisar o conteúdo para se dar bem em provas. É claro que questões são válidas para treinar, revisões, você precisa revisar o conteúdo. Revisar por questão, às vezes, te derruba, porque eles inovam nessas questões aí e acabam derrubando muito candidato, né, que revisa só por questão. Então, você tem que ter um material, revisar por aquele material, conteúdo. O estudo do conteúdo e da base é o que vai fazer você melhorar aí nos seus concursos, né? E conforme você vai estudando ao longo do tempo, você vai aparando essas arestas aí, essas lacunas de conteúdo que às vezes você deixa para trás, e muitas vezes uma prova como essa te coloca na realidade, né?
Bom, pessoal, a intenção do vídeo era ser mais curto, assim, então vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aí se inscreve no canal se gostou. Então, até a próxima. Tchau, tchau.